E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como obter uma fração na sua forma irredutível? E para responder a esta pergunta nós vamos utilizar 3 exemplos. Mas antes de respondê-la, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora analisar como podemos fazer para obter uma fração na sua forma irredutível. Nós vamos começar analisando o seguinte exemplo, 40/200avos. E para obter essa fração na sua forma irredutível, nós precisamos simplificá-la. Mas o que significa simplificar uma fração? Simplificar uma fração é analisar se nós conseguimos dividir numerador e denominador pelo mesmo número. E nós devemos fazer essas divisões até o momento em que o numerador e o denominador são dois números que são primos entre si, até o ponto em que o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Então, pensando nisso, nós vamos considerar o número 40/200avos. E nós precisamos pensar por qual número que nós podemos dividir tanto 40 quanto 200 simultaneamente. E um primeiro fato que nós podemos observar é que o numerador e também o denominador são números pares. Portanto, nós podemos dividir ambos pelo número 2. E ao dividir 40 por 2, nós vamos obter 20. E ao dividir 200 por 2, nós vamos obter 100. E assim, a fração 20 centésimos ela é equivalente à fração 40/200avos. Mas será que a forma 20 centésimos está na forma irredutível? Bom, ela só estará na forma irredutível se não for possível simplificá-la mais. E como nós podemos observar, tanto o número 20 quanto o número 100 ainda são números pares. Portanto, nós podemos novamente dividi-los pelo número 2. E assim, ao dividir 20 por 2, no numerador nós vamos obter o número 10, enquanto que no denominador, dividindo 100 por 2, nós vamos obter o número 50. E nesse ponto ainda temos numerador e denominador que são pares, portanto novamente nós podemos dividi-los pelo número 2. E ao realizar essas divisões, nós vamos obter 5 no numerador e 25 no denominador, uma vez que 10 dividido por 2 é igual a 5 e 50 dividido por 2 é igual a 25. E agora neste ponto, nem numerador nem denominador são números pares. Mas nós podemos observar que ambos são divisíveis pelo número 5, portanto nós podemos dividi-los pelo número 5. E ao dividir 5 por 5, o meu quociente é igual a 1. E ao dividir 25 por 5, o meu quociente é igual a 5. E assim nós chegamos na fração 1/5. E como vocês podem observar, aqui no numerador nós temos o número 1 e no denominador o número 5. E esses dois números são primos entre si, ou seja, o número 1 é o MDC entre eles. E desse modo, nós não conseguimos simplificar mais a fração 1/5. E além disso, nós podemos fazer algumas observações nesse ponto, que a fração 40/200avos é equivalente à fração 20 centésimos, que por sua vez é equivalente à fração 10/50avos, que também é equivalente à fração 5/25avos, que por sua vez é equivalente a 1/5. Ou seja, todas essas frações são equivalentes. E para chegar nessa forma irredutível, na qual nós temos 1/5, nós resolvemos sucessivas divisões. Mas nós podemos nos perguntar, será que eu não conseguiria realizar apenas uma divisão e partir da fração 40/200avos e chegar na fração 1/5? E é isso que nós vamos analisar agora. Vocês podem notar que a primeira divisão que nós fizemos foi pelo número 2. E na sequência, novamente, nós dividimos pelo número 2, na terceira vez também, e por fim nós simplificamos a fração dividindo-a pelo número 5. Isso quer dizer que nós dividimos por 2, 2, 2 e 5. E agora eu posso considerar o produto desses 4 números que eu deixei destacado, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E o resultado desse produto é igual a 40. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2 é igual a 8, vezes 5 é igual a 40. Isso significa que aqui na fração inicial, se nós tivéssemos dividido tudo por 40, nós já teríamos obtido diretamente a fração 1/5, uma vez que 40 dividido por 40 é igual a 1 e 200 dividido por 40 é igual a 5. Isso quer dizer que a fração 1/5 representa a forma irredutível da fração 40/200avos. Assim como essa mesma fração 1/5 representa a forma irredutível de todas essas outras frações que nós determinamos aqui nesse meio intermediário. E assim, para obter uma fração na sua forma irredutível, basta simplificar essa fração o máximo de vezes que nós conseguimos. E quando o numerador e denominador forem dois números que são primos entre si, nós teremos chegado na forma simplificada, ou seja, na sua forma irredutível. E agora nós vamos analisar um outro exemplo.
Nesse segundo exemplo, nós vamos analisar a fração 12/60. E nós vamos reescrevê-la aqui e vamos começar simplificando-a pelo número 2, uma vez que tanto 12 quanto 60 são números pares. E ao dividi-los por 2, nós vamos obter a fração 6/30. E essa fração novamente pode ser simplificada ao dividirmos numerador e denominador pelo número 2. E nós vamos obter a fração 3/15, que neste ponto não pode ser mais simplificada ao dividirmos numerador e denominador pelo número 2, mas nós podemos dividi-los pelo número 3, uma vez que tanto 3 quanto 15 são múltiplos do número 3. E ao dividir 3 por 3, nós vamos obter 1, e 15 dividido por 3 é igual a 5. E assim nós chegamos na fração 1/5, que representa a forma irredutível da fração 12/60. E novamente aqui nós podemos observar que nós dividimos inicialmente por 2, depois por 2 novamente, e por fim nós dividimos por 3. Ou seja, se eu considerar o produto desses três números, 2 vezes 2 vezes 3, eu vou obter 12. Portanto, inicialmente eu poderia ter dividido essa fração diretamente pelo número 12, e assim eu chegaria nessa forma irredutível, que é igual a 1/5. Uma vez que 12 dividido por 12 é igual a 1 e 60 dividido por 12 é igual a 5. No entanto, é importante ressaltar que não existe uma forma que seja mais correta do que a outra, uma vez que ambas chegam na mesma forma irredutível. E assim, a forma irredutível da fração 12/60 é igual a 1/5, o que significa que a fração 1/5 é equivalente a 3/15, que por sua vez é equivalente a 6/30 e que também é equivalente a 12/60. E agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós vamos considerar a fração 15/75. E inicialmente nós vamos copiá-la aqui, e nós podemos notar que nem o numerador nem o denominador são números pares, mas ambos os números são múltiplos de 3, uma vez que a soma dos algarismos de 15 e de 75 representa um múltiplo de 3. Nós temos 1 mais 5, que é igual a 6, que é múltiplo de 3, e 7 mais 5, que é igual a 12, que também é múltiplo de 3. Portanto, nós podemos simplificar esta fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo número 3. E o quociente de 15 dividido por 3 é igual a 5, e o quociente de 75 dividido por 3 é igual a 25. E nesse ponto nós temos a fração 5/25, que nesse ponto nós não podemos simplificar mais dividindo por 3, mas nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo número 5. E assim, ao dividir 5 por 5, o quociente é igual a 1, e 25 dividido por 5 tem como quociente o número 5. E assim, novamente nós chegamos na fração 1/5. E neste exemplo, nós também podemos notar que inicialmente nós dividimos por 3 e posteriormente dividimos por 5. Então nós podemos considerar o produto 3 vezes 5, que tem como resultado o número 15. Ou seja, isso quer dizer que se eu tivesse dividido essa fração inicialmente direto pelo número 15, eu também teria chegado na fração 1/5, uma vez que 15 dividido por 15 é igual a 1, e 75 dividido por 15 é igual a 5. E isso significa que a fração 1/5 representa a forma irredutível da fração 15/75. E além disso, essas duas frações são equivalentes à fração 5/25. E desse modo, nesse terceiro exemplo, nós também chegamos na forma irredutível da fração apresentada. E agora nós vamos fazer algumas considerações a respeito da fração 1/5 e de todas essas frações que nós utilizamos como exemplo. Vamos considerar todas as frações que apareceram nesses três exemplos, e aqui nós tivemos um total de 8 frações, e todas elas puderam ser simplificadas e nós chegamos à fração 1/5, e a fração 1/5 representa a forma irredutível de todas essas 8 frações. Isso quer dizer que ao simplificar qualquer uma delas, nós chegaríamos nessa fração que é igual a 1/5, e além disso, todas essas frações representam frações equivalentes porque elas possuem a mesma forma irredutível. E além disso, se eu dividir numerador por denominador, eu sempre vou obter o mesmo resultado, que será igual a 0,2. Você pode fazer o cálculo e conferir. Portanto, nós podemos concluir que, para obter uma fração na sua forma irredutível, basta simplificar esta fração. E você conseguiu compreender como nós podemos fazer para obter a fração na forma irredutível? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação que eu apresentei? Você pensou em uma outra estratégia para simplificar uma fração? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias a respeito da simplificação de frações e também sobre como nós podemos obter uma fração na sua forma irredutível.
E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa revisar e aprender novos conteúdos de matemática diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.